Atenção, você que tem um filho nas drogas, você que tem um marido diferente, ou num relacionamento extraconjugal, dentro da sua casa tem brigas, desentendimentos. Hoje, quinta-feira, nós vamos fazer a transformação da água para o vinho. Um clamor, uma determinação. Jesus, no primeiro milagre, ele pediu para que se enchesse 6 talhas de água e então ele pediu para levar o mestre-sala. Fizeram tudo o que ele pediu e ele fez o que ninguém podia fazer, que é o milagre. Num ato de fé, você vai poder escrever os problemas, a transformação que você quer e vir participar hoje, quinta-feira, da transformação total. A transformação total é o propósito que vamos viver no dia de hoje, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 horas da noite no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Eu vou estar com a minha esposa nos 3 horários, de 10, de 15 e de 20 horas. Em um dos 3 horários esteja, vamos fazer uma palestra que certamente vai ser uma verdadeira escola da família para abençoar você e a toda a sua casa. Você que tem lutado por um lar unido, você que quer ter uma família, constituir uma família, ser feliz no amor, hoje, quinta-feira, esta grande oportunidade. Não esqueça de trazer escrito os problemas ou a transformação que você deseja. Eu vou colocar para você ouvir e ver um testemunho daquilo que Deus tem feito através da escola da família. Eu já volto. Eu tive uma infância muito sofrida. O meu pai, ele foi embora de casa quando eu tinha de 6 para 7 anos. Eu costumo dizer que graças a Deus, porque ele era alcoólatra, ele batia na minha mãe. Então ele saía para trabalhar de manhã, à tarde ele voltava bêbado, batia na minha mãe. A gente via que ele quebrava as coisas dentro de casa e era assim muito triste. Eu não tive um exemplo de relacionamento na minha casa. Mas aí você cresce com aquele sonho, né? Eu vou casar na igreja, de véu grinalda, eu vou arrumar um homem bom, tomara que ele não seja como meu pai. E eu fui crescendo. Comecei a trabalhar, eu estudava, e daí eu tive meu primeiro namorado, e o segundo, mas assim, eu tinha medo, na verdade, de me casar e passar pelo que a minha mãe passou, né? Eu tive alguns namorados e acho que todos eles eu via como se fosse meu pai. Então eu falava, não, esse não presta, esse também não presta. Então foi assim que eu conheci o Joel, meu esposo. Eu tive uma infância muito sofrida, porque eu via aquela situação que a minha mãe passava, que eu tinha um pai alcoólatra. A minha vontade era ganhar uma idade para que eu trabalhasse e ajudasse minha mãe. Ele bebia, mas aí eu conheci ele, a gente ia pra balada, então era aquela diversão, né? Aquela falsa felicidade. A gente saía junto, bebia, enchia a cara, mas até chegaram a mim e falar, olha, meu irmão chegou a mim e falou, olha, ele usa droga, mas você não acredita, né? Eu falava, eu sei que ele não usa. Fomos morar juntos e pra mim era a melhor coisa do mundo, só que não ia ser. Eu entendi que eu conseguiria coisas muito mais fácil envolvido no mundo do crime. E cada dia mais eu fui me envolvendo. E aí eu até escondi um pouco das coisas que eu fazia para ela, né? Mas ela terminou acostumando, porque eu vivia uma vida ilícita, então eu ganhava muito dinheiro. Só que uma hora eu fui preso. Então, quando ele foi preso, que eu vi que aquele mundo não existia. Porque os amigos sumiram. Eu já trabalhava, eu chegava do serviço em casa, eu chorava. Eu não sabia quando ele ia sair de lá. E grávida da minha filha, a barriga crescendo. E final de semana corria eu para a prisão para visitar ele. Eu sempre fiz promessas para ela, que quando eu saísse de lá, que eu ia melhorar. Passaram 8 meses, o meu maior medo era minha filha nascer e ele não estar aqui. Aí ele veio sair da cadeia. Você acha que quando ele sai da cadeia, acabou os problemas? Não, ele vai sair de lá, ele vai ser um homem responsável, ele vai me dar valor, ele vai cuidar de mim, da minha filha, nós vamos viver uma outra vida. Ilusão, porque não muda nada. Eu não dava valor para ela, porque eu tinha ela como uma mulher, não era nem como uma esposa, como uma mulher, e tinha várias outras na rua. Ela era a pessoa que, se de repente acontecesse alguma coisa, eu ficasse doente, ela era que me ajudar. Infelizmente era essa mente que eu tinha.
Daqui a pouco começou de novo, ele chegava tarde em casa, eu ficava de madrugada esperando, ele não chegava, e eu com a menina pequena, meses, a menina tinha meses, e eu ficava ali de madrugada esperando, e ele não chegava. Aí foi passando o tempo, isso, a menina já com quase 1 ano de idade, nós vivíamos como simplesmente estávamos na mesma casa, mas a gente não tinha mais nada. E aí a gente fazia o quê? Ela dormia num quarto e eu dormia na sala. Então eu estava só esperando o quê? A gente, tipo, ele para um lado e eu para o outro. Ele estava assistindo a televisão, no dia de madrugada ele usava drogas para dormir e parou num desses programas de televisão. E tinha lá um apresentador fazendo o programa, né? O apresentador falou para ele, olha, vou fazer um desafio, você que está aí não consegue dormir. E realmente ele não ia dormir aquela noite, porque não tinha droga para ele usar. E aquele desafio que estava passando na televisão, eu falei, eu vou lá. E ele chegou em casa encantado com aquela palestra. Aí ele, não, você tem que ir lá, você tem que ir. Aí nós viemos, até o dia que eu vim, foi muito engraçado, porque assim, foi muito bom mesmo aquela palestra. Foi muito bacana, porque a partir daquele dia, tudo começou a mudar, a fazer sentido. E ele começou a ir mais vezes. Foi uma coisa assim muito boa, sabe? Uma mudança total. Ele se transformou. Ali na terapia, eu comecei a aprender, né, a me valorizar, a valorizar o meu esposo. Então tudo que eu aprendi ali na terapia do amor, quando nós chegamos ali, foi agregando na nossa vida sentimental. Hoje eu tenho um casamento que eu não conhecia. Hoje ele vive para nós, vivemos um para o outro, né? Hoje ele é um homem que me valoriza, é o esposo que eu quero ter do meu lado. Hoje eu sou o esposo que eu gostaria de ser. Tenho a esposa que eu gostaria de ter. Sou feliz. Esses testemunhos mostram que Deus, ele continuou fazendo milagres. E ele quer fazer um milagre na sua vida. Agora, é claro, você precisa dar um passo em direção à sua felicidade. Hoje, quinta-feira, é o dia da terapia do amor. Em 3 horários lhe aguardamos, na Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Você pode falar comigo através deste número de WhatsApp, 91-861-7038. Envie uma mensagem com essa situação, se tiver alguma dúvida, se você quiser uma morada mais perto de você, talvez você está distante aqui do Porto e você quer participar mais perto da sua casa. Participe conosco, então, da terapia do amor. Você que está acompanhando este programa, Deus quer transformar, Deus quer fazer um milagre. Agora, é claro, depende de si. Temos a nossa rede social no Facebook, também no Instagram. Você pode curtir a nossa página, Terapia do Amor Portugal. Terapia do Amor Portugal. Você pode seguir também no Instagram o nosso canal. Temos aí uma publicação que eu fiz que foi a seguinte: os problemas se resolvem a conversar com o parceiro. Os problemas se resolvem a conversar com o parceiro e não a parar de se falar. É assim. Falando é que se entende. Às vezes a pessoa se atém ao silêncio para poder esfriar os ânimos, aí tudo bem. Mas você nunca deve ficar sem se falar por muito tempo. Permitir que os sentimentos afaste o casal. Se tiver que falar para resolver, fale. E é muito importante sabermos ouvir. O melhor comunicador é aquele que sabe ouvir. Então, nós temos muitas dicas aí na Terapia do Amor Portugal. No nosso canal você pode seguir. Eu vou colocar um trecho da palestra que eu e a Silvia realizamos e já volto. A fé não questiona. Quando Deus fala, a fé obedece. A fé, ela coloca em prática. Eles levaram e quando o mestre Sala tirou, os serventes não sabiam o que ia acontecer. Eles só estavam obedecendo. O mestre Sala não sabia de nada. Não sabia que era água, não sabia de onde veio, não sabia o diálogo que houve ali entre Jesus e os serventes. Quando o mestre Sala tirou a água, ele ficou admirado, ele ficou estupefacto. Que vinho maravilhoso.
Então, o normal seria o melhor vinho. E eles tinham servido o melhor vinho. Mas o que Jesus fez era melhor do que o melhor vinho que havia naquela festa. Que é o que vai acontecer na sua vida. É o que vai acontecer na sua família. É o que vai acontecer na sua vida sentimental. O critério de Deus é a fé. Quem haja fé, avança. Quem haja fé, resolve primeiro. Quem haja fé, fura a fila, entre aspas, né? Ela vai e entra com tudo. Então, o critério para Deus mover a sua mão, o critério para fazer um milagre na vida de uma pessoa é a fé, é a obediência, é o se lançar, é o manifestar esse grito que está dentro dela, essa revolta que está dentro dela. Então, onde há a manifestação da fé, ali há o poder de Deus. Nós temos feito esta palestra baseada no amor inteligente, os segredos para uma família, para um lar feliz. Toda quinta-feira tem sido especial. E hoje nós vamos estar determinando a transformação da água para o vinho. Vamos fazer um clamor muito forte, determinando o milagre. O milagre só Deus pode fazer. Não existe uma palavra, um conselho que pode fazer um milagre. Existem pessoas que precisam de um milagre. A própria pessoa já falou, vou mudar, eu não vou mais me entregar ao vício, eu não vou mais te tratar assim, e a pessoa está escrava daquele comportamento. Então você vai vir buscar não apenas o conselho da palestra, mas você vai vir buscar o milagre. O Senhor Jesus transformou a água em vinho. Inclusive, esse momento aqui, coloca em tela cheia, por favor, foi o momento em que eu determinei a transformação da água para o vinho. Nós fazemos uma oração, num ato de fé, derramamos esse vinho sobre os pedidos, os problemas, e pedimos a Deus para fazer o milagre. E aí surgem os testemunhos, porque Deus responde, como você, ainda hoje aqui no programa, já acompanhou o testemunho. E muito mais Deus fará na sua vida, se tão somente você crer. Vamos ler juntos o texto bíblico, a partir do versículo 1, quando Jesus realizou o milagre. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Quando o mestre-sala provou o vinho, ele não sabia de onde vinha aquele vinho. O versículo 10 e o 11 tem aí, por favor? Por gentileza. E disse-lhe o mestre-sala, todo homem põe primeiro o bom vinho. Quando já se tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você veja que quando fizeram o que Jesus orientou, o milagre aconteceu. Quando Deus nos dá uma instrução, aparentemente pode até não fazer muito sentido, porque as talhas estavam ali para as purificações dos judeus e não para o vinho. O mestre-sala estava aflito por causa de vinho e Jesus manda levar água. Mas quando ele tirou da água, já não era água, era o vinho. Olha, você que vier na terapia do amor, você vai ser transformado. E através da sua fé, Deus vai transformar a sua família. Um verdadeiro milagre vai acontecer. Escreva num papelinho o problema, a transformação que você deseja. Olha o que nós vamos fazer quando você chegar hoje na terapia do amor. Coloca as imagens, por favor. Vamos fazer uma oração, um clamor. Vamos determinar o milagre, a transformação da água para o vinho. Coloca aí as imagens do nosso cenáculo da Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Saia de perto, de longe, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 da noite, eu lhe aguardo hoje no cenáculo do Porto. Se você está distante, quer uma morada mais perto de você, continuará à sua disposição o WhatsApp 91-861-7038 ou então o nosso telefone da central de atendimento, o 21-836-8008. Vamos acompanhar agora depoimentos de pessoas que têm feito a terapia do amor e já voltamos. Senhor Francisco e a dona Conceição, quais os problemas que vocês passaram a nível conjugal, Sr. Francisco? Há alguns anos atrás houve qualquer coisa que se meteu no nosso caminho e acabámos por nos divorciar mesmo.
Vocês ficaram divorciados quanto tempo? Quase 5 anos. E quais foram os motivos que levou ao divórcio? Foram muitos, a gente não se entendia, eu não compreendia as atitudes dele e foi até a altura em que ele abandonou a casa, por 2 vezes. Houve uma altura em que ele voltou para casa, mas à segunda ele abandonou e aí depois veio o divórcio. Quando a senhora chegou ao divórcio, naturalmente, é porque não acreditava mais que aquele relacionamento daria certo. Os motivos principais, quais foram os problemas maiores? Não, eu na altura acreditava, porque eu tinha sempre o meu propósito em lutar por isso, não é? Mas como ele não estava correto, aí acabei por ter de aceitar. Mas lutei sempre na mesma, para que o meu casamento fosse restaurado e que ele viesse livre e limpo de todo o mal. Então o senhor é que realmente não acreditava mais na relação? Nem na relação, nem em mais nada. Para mim, caiu tudo mesmo. Mesmo o próprio negócio que nós tínhamos também foi zero, abaixo de zero, digamos. Foi tudo. E o senhor virou a cabeça, como é que foi isso? Me explica aí. Uma revolta muito grande interior, fui para outro lado, constituí na mesma negócio, comecei outra vez a trabalhar sozinho, mas a parte sentimental estava muito fraca. Prontos. E entretanto houve a oportunidade, encontramos em contacto um com o outro de novo e acertámos as contas aqui na igreja, precisamente, o primeiro encontro. Aqui foi reconstruído a relação de vocês. Antes do divórcio foram quantos anos de casamento? 35 ou 36. 33. Quase 34 anos de casamento. E a gente entendia-se, nós dávamos-nos bem. Daí que e nós trabalhávamos juntos, por isso nós tínhamos uma vida a 2 mesmo, 24 horas ou 24 horas, com o trabalho dentro das portas. Mas o senhor não explicou ainda. O que aconteceu para o senhor ficar daquele jeito? Como é que foi? O que passava na cabeça? Revolta de não apresentar obra feita, de me diminuir, dizer que não, ou pensar que não era capaz de outra coisa, e daí o ter. Mas não foi só isso, não é? Mas o daí ter saído e provar que noutro sítio sozinho consegui na mesma montar negócio e viver, prontos, do negócio novo que eu tinha montado, embora na mesma área. E pronto, e depois aconteceu Depois que vocês lutaram aqui pela transformação da relação, da família, qual a diferença que o senhor nota entre antes e agora depois? Paz, compreensão, interajuda, tudo. Agora a gente tem mais tempo um para o outro, a gente entende-se, não é? Compreende-se muito mais um ao outro e vivemos as 24 horas sobre 24 horas mais intensivo, porque agora estamos livres desse mal que nós tínhamos. A senhora acredita que havia algum mal espiritual? Havia, porque nessa altura foi todas as áreas da nossa vida cair por terra. Foi o negócio, foi a nossa vida familiar, os filhos ficaram todos revoltados, viraram as costas, foi a nossa vida sentimental, que foi a situação que se falou, foi todas as áreas, foram elas. Nós aqui aprendemos que o mal vem para roubar, matar e destruir, e realmente aconteceu. Roubou-nos tudo, na altura nós ficámos sem nada. A gente teve épocas altas no nosso negócio que havia muitos dinheiros, mas ele fugia. Nós não sabíamos o porquê, mas ele acabava sempre por fugir, embora a gente tinha sempre as nossas contas em dia, mas não restava nada. E aí a revolta dele, porque lutávamos e nada tínhamos. Mas as áreas todas foram todas destruídas naquela altura. Deus reconstruiu tudo? Tudo. Financeiramente, conjugal, os filhos. Aliás, a demora do testemunho foi à espera que tudo se concluísse. E há coisa de 15 dias, sensivelmente, os próprios filhos marcaram um piquenique para estarmos todos juntos. Quer dizer, Deus está fazendo fez uma obra completa, né? Exatamente. Essas pessoas se beneficiaram, algumas delas não alcançaram ainda a transformação total, mas a transformação vai acontecendo paulatinamente. Aquele relacionamento conturbado
de repente está bem. Aquele filho viciado, de repente está transformado. Aquela pessoa que nunca foi feliz no amor, de repente sarou as feridas da alma, se encontra equilibrada e encontra o amor da vida dela. Deus, ele age quando nós agimos. A felicidade não é algo que acontece pura e simplesmente, uma coisa do acaso. Não. Uma família feliz, um relacionamento sólido é fruto de muito empenho, de muito trabalho, de muito sacrifício. Se você quer ser feliz, venha lutar conosco. Hoje, quinta-feira, em um dos 3 horários, eu lhe aguardo no Cenáculo do Porto. Eu vou estar com a minha esposa, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite, aguardando você e realizando a palestra do amor inteligente. Um forte abraço e até lá!